Olá, clube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando o máximo desse tempo que vocês estão em casa para estar dando uma passada na classe, para estar olhando o ano bíblico, vocês também estar estudando o livro do ano. Como vocês sabem, em decorrência desse vírus, né, dessa pandemia que está acontecendo no mundo todo, o clube suspendeu suas atividades. Isso não quer dizer que nós vamos ficar sem atividade. Nós vamos continuar fazendo as nossas atividades e o único meio que nós achamos mais interessante, mais importante neste momento é passar via WhatsApp. As especialidades, pelo menos, nós vamos tentar passar aqui via WhatsApp. Então nós criamos esse material, né? Não sou eu que só estou passando essa especialidade. Vai vir outras pessoas, vão passar outra especialidade para vocês via WhatsApp também. E é uma coisa temporal. Não vai ser sempre assim. É só um tempo até voltar às nossas atividades normais, que eu espero que seja o mais rápido possível. Então, peço a vocês agora o máximo de atenção. Esse material que nós vamos passar aqui agora, todas essas instruções, é o que vocês vão usar para fazer a prova. Depois eu vou passar esses materiais para vocês não ficarem prejudicados. Então, eu vou passar esse material e mais alguns outros materiais para você estudar para a prova. E quando voltar às atividades, vocês vão poder fazer. Certo? Nós vamos iniciar a nossa especialidade, arte de culinária. Primeiro, por que essa especialidade? Para você aproveitar o tempo que você está na sua casa e tentar fazer algumas coisas. Alguma comida, né, alguns cuidados com o fogão. Então é bem interessante esse tipo de especialidade. Né? Antes da gente começar na especialidade, eu quero passar algumas instruções. O que vocês precisam ter bastante atenção é que vocês aproveitem essa atividade na sua rotina para desfrutar de um momento que se torne renovador. Ou seja, essa especialidade não vai servir apenas para você fazer a prova, mas sim para você fazer dessa atividade algo rotineiro, que você possa fazer em casa, ajudar seu pai, ajudar sua mãe a mexer com a cozinha, né? Aprender novas receitas para comer, um sábado à noite, um domingo à tarde. Então, para isso que serve esse tipo de especialidade. Isso não vai fazer você virar um chefe de cozinha, mas isso vai fazer com que você aprenda novas técnicas, né, na cozinha, tome cuidados necessários para vocês ficarem em sua casa, né, virar algo rotineiro, né, uma coisa que faça de rotina. Outra coisa é que antes de vocês fazerem qualquer coisa na cozinha, vocês precisam saber usar corretamente o fogão de sua casa e tomar as devidas precauções. Todo fogão, apesar de vocês acharem que é parecido, mas cada um tem uma particularidade. Nem sempre o fogão da minha casa é igual ao da sua casa. Cada um tem uma peculiaridade. Então é interessante que vocês aprendam a manusear o fogão de vocês para fazer qualquer outra atividade. Assim tomando as devidas precauções. Certo? O nosso primeiro requisito é o seguinte: como apagar pequenos incêndios por óleo ou gordura em seu fogão. Caso aconteça alguma vez na sua casa, que Deus o livre isso acontecer, algum incêndio, vocês precisam saber como você conter esse tipo de incêndio, né? A cozinha em sua casa é o local onde mais acontece acidentes, né? Incêndios. Então nem sempre na sua casa você vai ter um extintor de incêndio. Então é importante você saber novas técnicas para vocês aprenderem e quem sabe um dia colocar em prática. Né? A gente nunca sabe do dia da manhã, então nós precisamos aprender essas técnicas, né, para apagar pequenos incêndios. Vocês olharam aqui que tem óleo e gordura. Óleo e gordura. Não é a mesma coisa? Não. Óleo é o líquido em temperatura ambiente. E gordura é aquele óleo que já foi esquentado, que já foi fervido alguma coisa, já foi frito alguma coisa, e ele está lá. Né? Então são duas coisas diferentes. Óleo e gordura. Então, como que nós fazemos para apagar pequenos incêndios? No caso do óleo, nós precisamos abafar o fogo cortando o seu suprimento de oxigênio. Ou seja, o fogo ele precisa de oxigênio, né, para que ele se desenvolva, para que ele cresça e fique bonito, cheio de chamas, ele precisa do oxigênio. Quando você abafa o fogo, aquele suprimento de oxigênio ele vai diminuir. Então, ele diminuindo, isso vai apagar os incêndios. Então, nos primeiros estágios do incêndio, use um grande cobertor, ou uma concha, ou um tapete, e trabalhe rapidamente para evitar que o fogo se espalhe. Ou seja, esse sistema aí,
ele só vai funcionar quando o incêndio ainda está em pequena escala. Depois que ele já estiver grande, já perdeu o controle, talvez ele não possa funcionar. Então, é importante que você tenha um cobertor, ou uma coxa, ou um tapete, e preferencialmente esses materiais estejam úmido, molhado, né? É bom que você molhe ele antes e depois abafe o fogo, né, onde está começando o incêndio. Lembrando que essa técnica aí, ele só vai servir nos primeiros estágios, quando o incêndio ainda está começando, ainda está pequeno, né? Outro, para gorduras, o incêndio causado por gordura, use uma tampa de panela de metal para cobrir a gordura restante que ainda não pegou fogo. Outra técnica também usada é você usar a própria tampa da panela para abafar o fogo. Lembrando que não pode ser uma tampa de vidro. A gente não conhece, pode ter um vidro temperado, um vidro mais forte, mas a gente precisamos evitar. Por quê? Porque senão pode estourar e estilhaços de vidro pode ir para tudo quanto é lugar, inclusive os seus olhos. Então é importante você ter sempre esse cuidado. Vou mostrar algumas figuras aqui para vocês entenderem um pouco. Você pode olhar aí, né, como são feitos. O incêndio ainda não está tão grande em alta escala, ainda está, né, um pouquinho, ainda está pequeno, e você tem como sim apagar esse incêndio. Vamos para o próximo requisito. Como prevenir tais incêndios? Ou seja, para que isso não venha a acontecer, nós precisamos evitar, prevenir antes que isso aconteça. Então, uma das técnicas é o seguinte: evite, né, acumular sujeira da gordura que espirra das panelas, né, e se acumula nas bocas do fogão. Então, você precisa estar limpando a gordura, né, toda vez que usar. Então, toda vez que você usar o fogão e for alguma coisa gordurosa que você viu que, né, espirrou gordura em algum lugar, você precisa limpar, né, urgentemente para reutilizar. Outra coisa, evite que o óleo derrame nas laterais da panela. Geralmente quando a gente coloca, principalmente pipoca, o óleo ele começa a derramar, né, nas laterais da panela. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado nesse sentido, né, porque aquele óleo ali também ele pode sim ser um combustível para o fogo. Outra coisa é evitar colocar luvas ou panos perto das chamas ou da fonte de calor. Nunca deixe pano de prato em cima do fogão. O pano de prato pode significar, né, alto perigo para sua casa. Você não pode deixar pano de prato em cima de fogão. Geralmente algumas mães, né, algumas donas, elas gostam de deixar, né, os panos de prato em cima do fogão. Então, esse tipo de material, eles devem ser descartados. Eles não poderão ser usados em cima do fogão. E as luvas são aquelas luvas que nós usamos, né, para tirar coisas do forno, que também não pode ficar perto do fogão, de uma fonte de calor. Outro requisito é as medidas de segurança. O que nós devemos fazer para manter a segurança? Então, não deixar os cabos da panela que estiverem em cima do fogão virados para fora. Por quê? Porque você vai evitar de alguém estar passando apressado e bater o braço, esbarrar o braço nesses cabos e aí derrama o que tem na panela, né? Até o mesmo uma criança está passando e acaba batendo sem querer no cabo da panela, né? E pode aí ter um acidente muito pior, né? Que pode ser gordura quente que cai em cima de uma criança. Então precisa evitar, né, que os cabos da panela estejam para fora do fogão. Outra coisa também é evitar que as crianças se aproximem do fogão durante o preparo dos alimentos. Nunca deixe a criança perto de um fogão quando estão sendo preparados os alimentos. Seja ele gordura, seja ele água fervente, aquilo ali oferece muitos riscos para as crianças. Então vocês não podem deixar de forma alguma criança, né, que ainda não tem, né, uma mente mais esclarecida, ficar perto desse tipo de fogão. Então, outra coisa é fechar corretamente os registros de botijão de gás. Nós precisamos sempre, né, visualizar o fogão, manusear corretamente para não deixar aqueles registros de gás aceso e aí evitar acidentes muito maiores. Tá vendo? O pano de prato ele oferece risco para a cozinha e criança, né? Os cabos das panelas, todo esse cuidado deve ser tomado.
O que significa as expressões cozer, grelhar, fritar, assar, refogar e cozinhar sem água?